do Orquidário Teste, vou apresentar algumas das Lélias Prastense que a gente tem na coleção, alguns resultados já de nossos cruzamentos. É uma planta que particularmente está entre as 3 que eu mais gosto, planta de fácil cultivo, uma planta de pequeno porte e uma planta bem interessante. Vou colocar aqui para vocês alguns tratos culturais, alguns métodos de plantio, algumas plantas, algumas das nossas matrizes e alguns dos nossos resultados. Então, espero que goste. Vou começar aqui apresentando uma Prastense, que é uma das mais raridades que a gente tem hoje no mercado. É uma Prastense delicata. Essa aqui é a planta original. Já temos selfie dela na bandeja, que a gente já sabe que o resultado da primeira vez que fez foi muito interessante. Surgindo plantas delicadas, albenses e albas desse resultado do selfie dessa planta. Essa aqui é a planta original. Ela estava a princípio plantada no cachepô, mas ela deu uma desidratada. Eu peguei o cachepô, não tirei, acoplei dentro do vaso plástico para facilitar o manuseio e os tratos culturais. A planta reagiu. Essas manchinhas aqui são, pode perguntar o que foi. Infelizmente a lesma, um caramujo, pegou e deu umas lambidas aí, vamos dizer assim. É um prejuízo que a gente tem e essa época agora apareceu muito aqui no orquidário. É uma planta, é um corte que está se desenvolvendo muito bem. A gente inclusive cruzou ela já ontem com a outra planta bem clara que a gente tem, a Brother, para ter uns resultados diferentes, já que o selfie já está na bandeja. Então, como eu já tinha feito o selfie, eu procurei dar uma inovada para ver alguns resultados diferentes de coloração. Então, é uma planta muito boa de forma. O colorido dela é ímpar, é diferenciado, pétalas e sépulas brancas só no labelo, por isso que é uma variedade delicata, tem um colorido. Não sei se vocês conseguem ver. Ó. Então, é uma planta pouco difundida, a original tem poucas pessoas que têm, uma planta que eu aconselho, quem gosta de uma coleção mais requintada, uma variedade mais difícil de conseguir, fica a dica aí, é uma planta excepcional, fácil cultivo, tá no plantio de café, tava só no cachepô, mas não estava indo bem, depois que acoplou no vaso plástico, ela deu uma melhorada, deu uma qualidade, deu uma hidratada muito interessante. Aí fica um resultado que deu certo. Essa é a delicata. Vou passar agora para uma planta suave, filho dessa delicata. Ela não tem muito, ela sentiu, foi feito cápsula na primeira floração, que foi aqui o ano passado, e ela deu uma sentida, porque era uma planta muito pequena, ficou 9 meses com a cápsula hoje está no laboratório. E aí agora você vê uma planta de um tom abaixo do tipo, de uma coloração quase, você pode de suave para mesiana, mas eu classifico ela como suave. Alguns colecionadores falaram que era mesiana, mas eu acho que o nome mais correto é suave. Uma planta não tem muita forma, mas a cor é uma coisa diferenciada. É uma planta bem interessante. Vou passar aqui para um resultado do cruzamento de uma concolor com uma acinzentada. Deu uma tipozinha muito boa de forma, primeira floração, um outro tipo de plantio, que é no vaso de barro, mas atualmente a gente não está mais usando esse tipo de plantio. Sempre com café acoplado, elas gostam muito, está indo bem. Uma primeira floração muito interessante, um vegetal bem vigoroso. Isso também tem que ser olhado, uma planta de um vigor, de um crescimento muito interessante e uma floração linda, né? Aí está uma planta muito legal. Aqui a gente tem um resultado já de nossos cruzamentos com color colírio selfie. É uma planta de cor única, que você olhar, por isso que concolor, cor igual. É uma plantinha de primeira floração, uma planta bem compacta, com uma flor bem considerável, né? Um padrão bom de floração, uma plantinha pequena, tem uma chance de melhorar bastante, já é um resultado da Colírio Selfie que a gente fez alguns anos atrás, aí aparecendo o resultado.
Aqui tem uma outra irmã também, que é um concolor um pouco mais escuro, as duas, né? É uma plantinha bem interessante. Vou te mostrar uma outra da nossa coleção, já resultado bem anterior. É uma planta já adulta, que é bem mais claro do que... Olha para você ver a diferença. Quando coloca perto, você vê uma concolor bem clara, quase uma albensis para uma concolor num padrão mais forte de cor. Mas olha, são duas plantas da nossa coleção bem interessante. Aqui tem uma outra concolor, que é o meio termo das duas, né? Também bem interessante. Esse corte foi comprado há 1 ano atrás. Foi plantado acoplado, casca de peroba, que aconselho muito. Mas a casca de peroba tem que ser acoplada, porque a casca é muito seca, diferente do café, que é mais úmido. E acoplado, aqui está acoplado com macadame e esfagno, tem um pouquinho de xaxim também. Mas está indo muito bem, é uma planta que não está no seu auge, porque além de ter sido cortada há 1 ano atrás, já foi feito cápsula nela com 8 meses com cápsula. Então ela abriu um pouco abaixo do padrão, mas o colorido dela é muito interessante, é uma planta boa de forma. A gente falando de forma, vou apresentar aqui um corte floração após corte. Se você ver, está pouco enraizado, uma planta com mais de 20 dias aberta. Infelizmente teve um ataque já de trips, que essa borda queimada é o trips que apareceu. A gente já controlou ele no orquidário, mas deixou a sua marca. Essa planta está com aproximadamente 2 para a 3ª semana de aberto. É uma planta muito boa de forma, uma planicidade muito boa, triangulação. Por ser um corte, a floração de um corte, você vê o padrão da planta, é um padrão elevado dentro. Essa daqui é a variedade tipo, um pouco mais escura, mas tipo. Temos aqui uma outra, que é uma tipo um pouco mais clara. Essa planta aqui é uma das plantas que eu gosto muito dentro das préstens que eu tenho, por ela ser nativa. Ela foi achada na região serrana nossa, próximo a Santa Teresa com Santa Leopoldina, lá em cima. É uma planta já antiga na coleção. É uma planta que ela é muito bonita, muito bem formada, uma planicidade muito boa. É uma planta que eu gosto muito, está plantada no vaso e no toquinho de café. A primeira, aquele toquinho que faz a recepa, aguenta muito tempo. O enraizamento da planta é muito bom. Ela está aqui aproximadamente, vai fazer já 2 anos. Então é uma planta que já está mais uma floração, chega no auge, mas é uma planta nativa que eu gosto muito dela. Está na nossa coleção, agora já virou nossa matriz. A gente vai até disponibilizar agora nos próximos meses um corte dessa planta. Uma maravilha. Quem gosta de plantas de um padrão elevado dentro da sua coleção, é uma que eu indico. Essa daqui é uma préstens nativa das antigas, uma das primeiras que eu comprei. É uma planta que já foi utilizada, já temos belos resultados dessa planta aqui. É a Nino, é uma planta muito legal, uma planta que deve ter aí na minha coleção mais de 10 anos. Acho que foi, se não salvo engano, uma das primeiras préstens de padrão alto que eu comprei. É uma planta muito legal, uma planicidade muito boa. Por ser uma planta nativa, é uma planta muito interessante. E já deu descendentes muito bons dela. Aqui temos outra planta de um padrão muito bom também. Uma préstens tipo, muito plana, que a gente tem que olhar muito isso. Já está velha, já está passando um pouco, mas você consegue ver que a planicidade dessa planta é muito boa e uma forma excepcional também. Aqui eu vou mostrar como a gente fazia. Essa aqui é uma planta bem conhecida, é a Black Lip. É uma planta bastante utilizada nos cruzamentos aí que deram certo. É uma planta também da minha coleção antiga,
uma planta muito boa de forma. Esse contraste de pétala e sépala com o labelo, que eu gosto muito, a tonalidade do labelo um pouco mais acentuado. É uma planta também de coleção que eu recomendo quem gosta ter. Aí temos outro aqui, olha, como Intossera fácil no café. Ela está no café, aqui é casca de peroba com esfagno. E olha, eu trouxe mais para vocês verem o enraizamento, a qualidade. A flor está começando, tem vários botões para abrir. É uma plantinha tipo de um labelo mais escuro, mas uma planta muito legal, uma planta bem vigorosa, cresce rápido, Intossera. É o jeito que eu acho bem interessante de se plantar esse plantio acoplado. Gosto muito no vaso plástico, até mais do que o cachepô, mas o cachepô vai muito bem, só que requer uma atenção maior em relação à umidade. A Prestens gosta um pouquinho mais de umidade do que a Púmula, que a gente falou no outro vídeo. Essa aqui já gosta de uma claridade um pouquinho maior e bastante umidade e ventilação. E também responde muito bem a adubação de manutenção e floração. Temos aqui um arranjo que eu fiz há algum tempo, aproximadamente 3, 4 anos. Base de peroba, um galho de peroba. Não está muito bem cuidado. Aqui tem umas flores que tinha que ter estaqueado, agarrou. Mas porque não tem exposição, eu não tenho muito cuidado por falta de tempo. Mas você vê que está indo bem, que vai bem no toco. Mas aqui, se você olhar, ó, tem uma bucha de esfagno aqui para reter um pouco mais umidade. Mas uma planta belíssima, uma planta tipo, está iniciando a floração agora das Prestens. É uma espécie que inclusive gosto mais do que as Púmulas, me chama atenção. Eu gosto muito, crescimento, a floração, a durabilidade da floração. É uma planta que eu aconselho a quem não tem começar a cultivar. Lembrando que a gente está no padronização dos nossos plantios, estão indo muito bem na casca de peroba, no café, acoplado no vaso plástico. O vaso, gosto sempre de usar para essas espécies menores, tipo a Clande, Valqueriana, Prestens, Púmula, um vaso um pouco mais baixo. O mais alto que eu estou usando é esse aqui, mas são vasos bem mais baixos. E acoplado, ou com café, ou a pessoa quer uma coisa que dure mais, é a casca de peroba, que é uma coisa que vai muito mais resistente do que o café. O café, você tem que tomar um pouco de cuidado em relação a pegar o café de um mais velho, um café com quanta madeira, quanto mais. Eu, como engenheiro florestal, indico que quanto mais velho, mais resistente. Se você pegar galho, cepa, muito novos, ele vai apodrecer 2, 3 anos. Aqui eu tenho café que já tem 4, 5 anos e estão perfeito ainda. E digo de novo, é uma planta de cultivo numa claridade um pouco maior, que 50%, mais alto. Inclusive, junto com as valquerianas, eles estão indo muito bem no plantio acoplado. Se for só na madeira, você tem que tomar um cuidado maior da irrigação um pouco mais. E adubação, né? Que eu uso adubação de manutenção e floração para a gente ter um belo resultado. Espero que todo mundo tenha gostado. Quem tiver vontade de conhecer o orquidário, segue a gente. Quem gostou lá, dá um joinha lá pra gente. E fica aí algumas dicas. Aqui hoje foi mais uma demonstração da espécie que a gente vai fazer. Sempre a espécie que tiver florida, a Preste começou a floração agora. O auge dela, ainda daqui um mês e pouco aí, eu vou ter uma quantidade um pouco maior. A Púmula já está acabando e a Preste está aí. Começando, aí você vê um belo resultado. Tem outras variedades, tem a alba, tem a cinzentada, tem rubra, só que no momento ainda não está florida, porque é o início da floração. Espero que tenha gostado, todos estão convidados a visitar o nosso orquidário e estamos aí para qualquer dúvida que possa ocorrer. Já agradeço e muito obrigado a todos.